Fala, impressionadores, tudo bem? Na última aula a gente falou sobre a base teórica, sobre os princípios ali do aprendizado não supervisionado e mais especificamente do K-means. E nessa aula a gente vai realmente colocar a mão na massa e vamos para a parte prática desse algoritmo que é extremamente importante. Mas antes da gente começar, eu vou pedir para vocês deixarem a curtida nesse vídeo e aproveitar para baixar o material que tá aqui na descrição. E, gente, curte o vídeo porque isso motiva muito a gente a trazer mais conteúdos como esse. Então, bora começar e a gente vai começar importando o dataset Iris. Ah, Lucas, o dataset Iris não é um dataset que eu já sei as classes? E sim, a gente vai começar com esse exemplo até para explicar para vocês o funcionamento e algumas questões técnicas muito importantes do K-means e depois vocês podem utilizar esse mesmo algoritmo em qualquer outro projeto. Então, na aula de hoje, o que a gente vai fazer vai ser criar os clusters baseado nesses dados aqui. Então, bora lá? Quando a gente fala de agrupar esses dados, a gente pode pensar até intuitivamente o que a gente entende. Os humanos, já são bons em criar grupos. Quando eu visualizo aqui essa imagem, eu percebo que, olha, esses dados aqui estão muito próximos. Então, provavelmente, existe algo em comum entre eles. Já esses dados aqui também estão próximos, então também pode ser que exista algo em comum entre eles. Então aqui eu estou vendo que existe um grupo aqui e um grupo aqui. E como existe uma distância entre esses dois grupos, então olha, esses dados estão próximos, mas estão aqui. Esses outros dados estão próximos, mas estão distantes. Então a gente entende que são grupos diferentes. Isso aqui, eu não precisaria ter falado de aprendizado de máquinas com vocês, não precisaria falar nada técnico sobre ciência de dados. Intuitivamente, vocês já conseguiriam determinar esses grupos, já conseguiriam visualizar esse grupo aqui de dados e esse outro grupo aqui. Mas o que o K-means, o que o aprendizado de máquinas faz? É exatamente escolher a melhor forma de criar esses grupos, porque, em geral, a gente não vai ter duas dimensões, a gente tem 30, tem 40. E aí, quando a gente tem 40 dimensões, a gente perde a capacidade visual e a gente precisa de um algoritmo que faça isso. Então, como que o K-means vai fazer isso? Exatamente através dessas mesmas distâncias que a gente está falando aqui. Ele olha, esse ponto aqui está mais distante, está próximo, esse ponto aqui está distante desse. Então, ele calcula as distâncias e usa isso para determinar os clusters que a gente tem falado desde a última aula e que é tão importante no aprendizado não supervisionado. E aí, para a gente começar, eu vou utilizar a documentação do K-means do próprio Scikit-Learn. Ah, Lucas, se eu quisesse chegar nesse link que você está falando, é só vocês clicarem aqui em Scikit-Learn e olha, a gente já falou muito sobre classificação, já falou muito sobre regressão, e agora a gente chegou aqui nessa terceira caixinha, que é a clusterização. Com o tempo, a gente vai abordar todas essas caixinhas aqui do sklearn, porque isso daqui que está grande parte do nosso processo de ciência de dados. E claro, já fizemos aqui, já fomos aqui, já falamos de Model Selection, mas a gente vai continuar falando, e agora a gente vai para cá, para clusterização. E aqui na própria clusterização, ele vai te falar dos métodos que a gente tem para fazer isso, e o primeiro dos métodos apresentados é o K-means. Olha, ele explica para você toda a base teórica, explica como ele faz o cálculo de distância, os parâmetros que você pode passar, e a documentação vai estar nesse primeiro link aqui. Então, esse link que eu coloquei para vocês aqui é esse mesmo link que eu fiz essa navegação com vocês. Fiquem à vontade para buscar da forma que for melhor. E aqui, olha, para utilizar o K-means, a gente vai precisar fazer da mesma forma que a gente fez com os algoritmos supervisionados, com uma pequena diferença. Ó, a gente começa importando, então a gente sempre vai ter que importar do sklearn, mas agora eu estou importando diretamente do cluster, porque a gente está falando de clusterização. E para utilizar o algoritmo, o que a gente vai fazer é copiar essa linha daqui. Então, olha, o que eu estou fazendo é utilizar o K-means e eu estou passando alguns hiperparâmetros, como por exemplo o número de clusters, o random state, e esse outro parâmetro que eu nem preciso colocar, só para a gente simplificar aqui o nosso código. Lucas, o número de clusters eu sempre preciso passar? Sim, isso com certeza, porque é o
principal papel do cientista de dados é conseguir identificar um melhor número de clusters para processos de clusterização. E o random state a gente só está passando aqui para garantir que o meu código vai ser exatamente igual ao seu código. E olha o que a gente está fazendo na hora de fazer o fit. Lembra que anteriormente a gente fazia um fit passando o valor de x e o valor de y? Aqui a gente só passou o x. Por quê? Porque no aprendizado não supervisionado a gente não tem o rótulo dos dados, não tem os labels. Então nesse caso a gente não vai passar o x, porque em geral a gente não tem essa informação. Ah, Lucas, mas aqui eu tenho essa informação. Aqui, olha, eu já determinei meu x, que são essas colunas aqui, petal length e petal width. Ok, esse caso aqui a gente está fazendo somente de forma didática, mas na maioria das vezes dos casos que vocês forem utilizar clusterização, não vai existir essa informação. E além disso, a clusterização não foi feita para trabalhar com rótulos. Se você quiser trabalhar com rótulos, você utiliza modelos de classificação. Então a clusterização trabalha somente com os valores de x e ela vai relacionar os valores de x pelos atributos que eles têm em comum. Então, ó, beleza, utilizei o k-means, passei o número de clusters igual a 2 e o random state igual a 0 e fiz o fit com esses valores de x que eu tinha determinado aqui em cima. E agora, quando isso aqui acontece, a gente pode verificar quais foram os clusters gerados. Então, se eu faço k-means.labels, eu vou ter exatamente os pontos classificados como cluster 0 e os pontos classificados como cluster 1. E só para ficar mais fácil de visualizar, eu posso copiar esse gráfico aqui. Então, vou dar um Ctrl+C nesse código e aqui embaixo eu vou dar um Ctrl+V. E aqui como cor, eu vou colocar exatamente o k-means.labels. E olha o que a gente tem. A gente tem o grupo que está aqui em roxo e o grupo que está aqui em amarelo. Ah, Lucas, então quer dizer que a classe desses pontos aqui é 0 e a classe desses pontos é 1? De forma alguma. Vocês não podem afirmar isso daqui, porque a gente não sabe a classe. Não é um modelo de classificação. O que o k-means fez aqui foi agrupar os dados e colocar um rótulo ali para aquele agrupamento. A mesma coisa aqui, um rótulo igual a 1. Só que esse rótulo não tem nada a ver com a classe dos dados, até porque o k-means não sabe disso. Então tomem muito cuidado com isso. E Lucas, por que ele coloca aqui 0? Ele não coloca A e B? Porque a gente já falou que algoritmos de aprendizado, quando a gente fala de todo o scikit-learn, é muito melhor para ele trabalhar com números do que trabalhar com letras. Mas, eu vou apresentar isso para alguém, vou mostrar isso para o meu chefe. Uma dica que eu te dou para realmente melhorar o entendimento: troca isso aqui por letra, porque melhora muito. Principalmente quando vocês vão comparar, por exemplo, eu tenho aqui, isso aqui é o grupo 0, isso aqui é o cluster 0. Isso aqui é o grupo 1, a classe 1, isso aqui é o cluster 0. Fica confuso de falar. Mas se você falar, no meu cluster A, eu tenho 50 registros da classe 0 e um registro da classe 1, fica até mais fácil de separar uma coisa da outra e fica mais fácil de apresentar isso para os seus clientes. Então, tomem esse pequeno cuidado que vai ser importante na vida de vocês. E agora, a gente pode utilizar o k igual a 3, o k igual a 4, somente mudando esse parâmetro aqui. Então, se eu quisesse chamar isso aqui k-means 2, só para diferenciar, eu poderia sem problema nenhum. Então, k-means 2, o mesmo resultado. E agora eu vou fazer, por exemplo, o k-means 3, o k-means 4, o k-means 5, somente trocando aqui o meu parâmetro de número de clusters. E Lucas, por que isso é importante? Porque, como eu falei, aqui no aprendizado não supervisionado, a nossa maior tarefa, o nosso maior trabalho é encontrar da melhor forma a quantidade de clusters capaz de separar os nossos dados. Por quê? Porque aqui eu não tenho, por exemplo, qual é o meu target, qual é o meu alvo. Todo o processo de clusterização a gente faz em poucas linhas de código. Então, aqui a gente tem a clusterização. O verdadeiro trabalho aqui é entender os nossos dados, verificar o melhor número de clusters e usar isso para conversar com o negócio. Porque muitas vezes a gente vai falar com uma área de marketing que já tem os clusters dela, já tem os grupos que ela relaciona ali os clientes.
ou já tem até o que a gente chama de personas. Para quem quer se aprofundar realmente em clusterização, eu sugiro que procure um pouco mais sobre personas, que não tem nada a ver com programação, mas é uma outra forma que você pode apresentar o seu grupo de clientes e funciona muito bem com o negócio. Então, o que a gente fez de código é isso daqui. O nosso trabalho mesmo é entender o K ideal, é entender os dados da empresa e todo o processo de negócio e apresentar isso de uma forma que faça sentido com o negócio e apresentar, propor soluções, propor testes ali com os clusters que vocês fizeram e avaliar o resultado disso. Então vocês proporam, olha, aqui o melhor K é igual a 2. Beleza, vamos testar o K igual a 3. Vamos testar o K igual a 4. Vamos testar o K igual a 5. Então aqui, quando a gente faz isso daqui, a gente teria 4 modelos diferentes. Um utilizando o K2, outro K3, outro K4, o outro K5. E a gente pode visualizar, por exemplo, o resultado de cada um desses modelos nesse mesmo gráfico. Então o processo vai ser sempre o mesmo. Então, vou visualizar graficamente aqui o K3, aqui em cima o K4 e aqui embaixo o K igual a 5. E olha o que a gente tem. Vou rodar isso daqui. Eu posso verificar os labels da mesma forma. Então, kmeans3.labels tem 0, 1 e 2. E agora, se eu visualizo isso graficamente, eu tenho 3 grupos. Se eu faço isso para o K igual a 4, eu tenho 4 grupos. Se eu faço isso para o K igual a 5, opa, aqui eu coloquei, esqueci da vírgula, desculpa. Para o K igual a 5, eu teria 5 grupos. Então aqui, a gente não está fazendo nada muito específico, além de simplesmente executar o nosso código. Mas Lucas, beleza, qual é o melhor valor de K? E agora sim a gente está fazendo o nosso papel de cientista de dados. Então como que a gente pode começar a entender o melhor valor de K? Por esses gráficos aqui, beleza, isso pode nos dar uma ideia, mas em geral a gente não tem essa capacidade visual. E aí, para começar a entender esse valor, a gente pode utilizar o método do cotovelo, que a gente já falou também na última aula. E o que esse método do cotovelo vai fazer? Ele vai traçar graficamente a relação do K com a dispersão. O que é dispersão? É basicamente o quanto os meus dados estão distantes do centro, do centroide desse cluster. Então, esses dados aqui, eu tenho um centroide mais ou menos aqui, e eles estão relativamente perto. Mesma coisa para esses dados aqui, mesma coisa para esses dados aqui, só que eu posso criar tantos centroides, tantos clusters, que a gente vai ter cada cluster com um ponto de dado. Então eu melhorei o meu modelo? Não. Na verdade, eu crio um modelo que não funciona para nada. E aí, o método do cotovelo é exatamente a gente entender essa relação de enquanto eu estou melhorando o meu modelo, o quanto eu estou tornando ali os meus modelos mais próximos do centroide, de quando eu exagero nessa informação, de quando eu estou simplesmente criando clusters excessivamente. E para fazer isso, eu posso simplesmente percorrer diferentes valores de K e utilizar o valor de K que está ali no cotovelo desse gráfico. Vamos fazer isso que vai ficar mais fácil de entender. Então, vou criar aqui 2 variáveis. Uma eu vou chamar de valores de K, o outro eu vou chamar de inércias e vou fazer um for. Então, for in range, por exemplo, de 1 até 10, de 1 até 15, o que vocês acharem melhor. Eu vou utilizar o kmeans para esse valor de K. Então, eu vou utilizar o K igual ao I. Então, assim, eu vou passar K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3, K igual a 4, até K igual a 5. E o que eu vou fazer é verificar qual vai ser a inércia para esse valor de K. Então, vou começar fazendo kmeans.inércia e aqui a gente pode fazer um print desses dados só para a gente visualizar primeiramente. E aí, só para confirmar também se é realmente inércia, a gente pode voltar aqui e pode olhar, realmente é inércia e perfeito. Vamos escolher o valor de K. Olha, aqui eu acabei escrevendo errado. Aqui, na verdade, é só kmeans. E aqui eu estou utilizando desse kmeans que a gente acabou de gerar. E olha, a gente vai ter 550, 86, 31, 19, 13. Observa que aqui eu estou decrescendo muito. Aqui eu já começo a não decrescer praticamente nada. Então aqui eu tenho um ganho realmente ali
de informação, um ganho na hora de clusterizar os meus dados, chega um momento que eu estou simplesmente criando clusters demais, que é o que a gente vê aqui nesses gráficos. Olha, aqui, perfeito, parece que eu tenho um grupo aqui, como a gente imaginou. Aqui, será que faz sentido? Será que eu não estou clusterizando demais, criando grupos demais? E aqui no K igual a 5 parece que realmente eu só estou criando grupos por criar, porque eu não estou melhorando tanto assim o quanto eu poderia melhorar ao criar um grupo novo. E aí, para poder fazer isso aqui, guardar isso aqui em uma variável, eu posso simplesmente, primeiro, utilizar a lista valores K e adicionar esse valor de K aqui, que a gente acabou de utilizar. Então, ponto append e eu vou utilizar a lista inércias e adicionar esses valores que estão aqui. Então, ó, append, aqui eu só escrevi o nome errado e beleza. Vamos ver a relação do K com a inércia e eu vou copiar esse mesmo gráfico aqui, para a gente não ter que ficar escrevendo isso tudo de novo. Então, ó, nesse caso aqui eu vou ter a x.plot, porque eu quero realmente fazer um plot de reta, eu não preciso fazer um scatter plot, e vou passar primeiro valores underline k, e depois eu vou passar o inércias, que é essa lista de valores que a gente acabou de calcular. E olha o que a gente vai visualizar. A gente visualiza que aqui em 2 e aqui em 3 eu pareço ter cotovelos muito claros. Cotovelo mesmo, tipo, como se fosse o cotovelo do braço. Então, ó, aqui eu tenho uma diferença, aqui eu tenho uma outra. E a gente vai utilizar isso aqui pensando, olha, K igual a 2 e K igual a 3 são boas opções para a gente utilizar para iniciar o nosso estudo aqui de clusterização. Ok, Lucas, eu sei quais são as minhas classes. Eu não posso utilizar essas classes? E não, vamos considerar que a gente está fazendo um modelo de clusterização onde eu não sei o rótulo dos meus dados. Então, beleza, eu poderia fazer o K igual a 2 e o K igual a 3 e comparar esses modelos. Mas como eu comparo? Como eu consigo realmente verificar se o modelo que eu acabei de criar é um bom modelo? E eu quero mostrar para vocês duas métricas. A primeira métrica delas, a gente tem o rótulo dos dados, que é o nosso caso agora, mas uma segunda métrica caso a gente não tenha essa informação e a gente consegue verificar qual dos dois resultados é melhor. Para começar, a gente pode visualizar tanto os targets quanto os labels no mesmo gráfico. Então, ó, vou utilizar o K igual a 2, porque o K igual a 2 falou aqui para mim que é uma boa alternativa. Então, eu vou pegar esse gráfico aqui de K igual a 2. Então, vou dar um Ctrl C aqui em cima, um Ctrl V aqui embaixo. E agora, o que eu quero fazer é colocar dois gráficos um do lado do outro. Então, para isso, é só eu colocar número de colunas igual a 2. E aqui eu vou passar AX0 e aqui eu vou passar AX1 e vou fazer um novo scatter com os mesmos valores de X, só que no C eu vou colocar os valores de Y. E observa que aqui também a gente não faz o train test split, não separa em treino e teste, porque não tem o que validar. Eu não vou verificar se eu acertei ou se eu errei, porque eu não tenho esse parâmetro de comparação, porque a gente está falando de aprendizado não supervisionado. Estou reforçando vários assuntos, porque realmente essa aula é um pouco mais aprofundada. Espero que isso também esteja ajudando vocês na carreira de cientista de dados de vocês. Mas é um assunto que a gente precisa ter muito cuidado para não fazer coisas erradas e para não entregar resultados errados para o nosso chefe ou para o nosso cliente. Então, ó, nesse caso aqui, olha o que a gente vai ter. Eu vou colocar um pouquinho maior, vou mexer no Fit Size aqui dessa figura, vou colocar 15,6, por exemplo. Olha o que a gente tem. Quando eu visualizo o K igual a 2, eu sei que aqui eu estou classificando tudo isso aqui como um mesmo grupo. E a gente pode avaliar se a gente está acertando ou não utilizando o índice range, porque a gente sabe os rótulos. Toda essa documentação do índice range está aqui para vocês também, já deixei o link e eu vou utilizar de forma mais direta. Mas basicamente, o que ele fala? Ele vai entender a relação entre cada par de pontos. Então ele olha, esse ponto e esse, eles estão no mesmo grupo e no mesmo cluster? E aí ele classifica baseado em A, B, C ou D, onde A pertence à mesma classe ou mesmo cluster, B pertencem a classe diferente e clusters diferentes, C
mesma classe e clusters diferentes, D, classes diferentes e ao mesmo cluster. Não vou ficar lendo tudo isso aqui com vocês, mas toda essa parte explicando como funciona tem aqui na documentação que eu deixei para vocês. Mas só para a gente também explicar de forma melhor esse índice, ele vai ter um problema que ele pode ser muito alto, mesmo para valores aleatórios. E aí a gente utiliza o índice range ajustado, que utiliza 0 se a gente fizer uma classificação totalmente aleatória, e o máximo dele vai ser 1. Ah, Lucas, eu posso ter valores negativos? E sim, caso a minha clusterização esteja sendo pior do que clusterizar de forma totalmente aleatória os meus dados. E a gente pode ver o índice range ajustado para k igual a 2, k igual a 3, k igual a 4. E como que a gente faria isso? Como a gente utiliza o índice range? E está aqui na própria documentação, ó. A gente vai importar o metrics do scikit-learn, vai utilizar o adjusted range score e a gente passa os labels verdadeiros, ou seja, os valores reais que a gente tem e a previsão que ele fez. Isso aqui é o valor de y, que a gente já utilizou lá em cima, e isso aqui vai ser o labels do próprio k-means. Então, vamos lá, vamos começar. A gente vai from sklearn import metrics, então a gente tem que importar as métricas, e aqui eu posso utilizar diretamente metrics.adjusted rand score, e aí eu vou passar para ele exatamente o meu y, e eu vou passar o k-means2.labels, e olha, 0.55, e se eu fizer para o k-means 3, qual vai ser o resultado? Aqui quando eu faço para o k-means 3, 0.88. E claro, faz muito mais sentido, porque olha, se eu utilizo o k-means 3 aqui, eu estou conseguindo realmente gerar os clusters que faz sentido com os rótulos dos meus dados. Ah, e se eu utilizar para o k-means 4? Eu não mostrei para vocês que para o k-means 4 a gente está criando grupos demais, então ele começa a piorar. Então ele tem ali um valor, ele chega no valor ótimo e depois ele começa a cair. E a gente pode percorrer os valores de K, da mesma forma que a gente fez ali em cima. Então, ó, a gente fez aqui fazendo uma lista de valores e a gente vai utilizar a mesma lógica. Então, não vou recriar a roda, vou exatamente utilizar o mesmo código que a gente fez. E aqui a gente pode colocar a RI de Adjusted Rand Score. Vou criar o k-means para vários valores de K e vou utilizar agora, ao invés de ser inercias.append, vai ser ARI.append, e aqui eu vou utilizar essa fórmula aqui para poder fazer o cálculo do ARI. Então, ó, vou passar isso daqui e agora vai ser só k-means em vez de k-means 4, porque o que eu estou fazendo? Estou pegando o k-means, calculando para esse valor de i, salvando esse valor de i nessa primeira lista, e na segunda lista eu já salvo o cálculo do ARI. E aí, ó, fiz isso daqui e da mesma forma a gente pode visualizar. Então, vou só dar um Ctrl+C nesse gráfico aqui, um Ctrl+V aqui embaixo. Então, eu vou trocar aqui o que é inércia por RI e observo o que a gente tem. A gente tem exatamente aquele mesmo resultado. Para o K igual a 1, ele vai ser muito ruim, é a mesma coisa de colocar aleatório. Para o K igual a 2, ele melhora. Para o K igual a 3, ele chega no seu máximo e depois ele começa a decrescer. Ah, Lucas, e se eu quisesse utilizar não só o Adjust Rand Score, mas também o RI normal, o Rand Score normal? Tudo bem, sem problema nenhum. E vocês vão ver exatamente essa diferença. Então, ó, posso apagar isso daqui e vou colocar RI igual a vazio, vou criar uma nova lista com esses valores. E aqui, quando eu faço isso, eu posso criar no mesmo gráfico um novo plot com o RI. Observa que aqui no RI é exatamente o problema que a gente estava falando. Quando eu tenho RI igual a 1, ele dá um valor de 0.3. E praticamente, quando ele é igual a 1, vai ser todo mundo da mesma classe. Não deveria ser 0.3, sendo que eu nem fiz um processo de clusterização. E além disso, o decrescimento também é muito mais suave, o que não é tão legal, porque pode gerar uma falsa impressão que utilizar o K de 4 a praticamente 9 aqui seria mais ou menos a mesma coisa. E não é tão a mesma coisa assim, que a gente vê que tem um decaimento um pouco maior. Então aqui no RI, o principal é que a gente vê que ele não começa no zero e que ele tem uma forma bem mais suave do que o ARI. Mas Lucas, você falou que em geral a gente não tem o rótulo dos dados.
como que eu vou utilizar uma métrica para avaliar quando eu não tiver o rótulo dos dados. E é por isso que a gente usa o coeficiente silhueta, que para mim é a melhor métrica que a gente tem para poder avaliar modelos, mesmo sem ter o rótulo dos dados, que é o que acontece geralmente quando a gente está fazendo os nossos projetos. Então, o coeficiente silhueta, ou silhouette coefficient, a tradução tá meio ruim, não acho que não tem uma tradução tão direta assim. Ele mede duas coisas: a distância média entre um ponto e todos os outros pontos da mesma classe. Então ele vai olhar esse grupo aqui, e ele vai pegar um ponto e olhar todos os pontos que estão na mesma classe, e vai calcular essa distância média. E depois a distância média entre uma amostra e todos os outros pontos no outro cluster mais próximo. Então, esse aqui é o cluster mais próximo, então ele pega basicamente a distância desse ponto até todos os outros pontos do cluster mais próximo. Então ele entende essa relação de o quanto os dados de um cluster estão muito bem agrupados, então se esse cluster aqui está todo muito juntinho, e também ele compara a distância entre dois clusters, porque se eu estou olhando um ponto e estou olhando a distância ao cluster mais próximo, isso aqui vai avaliar o quanto eu estou conseguindo separar muito bem clusters diferentes. E olha, só para dar um pequeno spoiler, aqui a distância de um ponto do cluster amarelo a um ponto do cluster verde é muito próximo. Então esse valor B vai ser pequeno, sendo que a gente quer maximizar o valor B e minimizar o valor A. O que isso quer dizer? Eu quero que pontos do mesmo cluster estejam o mais próximos possíveis e pontos de clusters diferentes estejam o mais distante possível. E aí, quando a gente faz esse cálculo, olha o que a gente vai ter. Tudo isso está aqui na própria documentação, tudo isso eu deixei aqui para vocês utilizarem também. Silhouette Score, vocês passam tudo que vocês quiserem. A métrica de distância, por padrão, é a métrica euclidiana, que a gente falou lá no KNN, então vou deixar aqui na descrição para vocês olharem também. E aqui, basicamente, o que a gente vai fazer é essa relação. O Silhouette Score vai ser dado por B menos A, dividido pelo máximo entre A e B. E aí a gente vai fazer para K igual a 2, K igual a 3, e a gente vai fazer da mesma forma, percorrendo valores de K. Então, ó, eu posso copiar isso daqui, vou dar um Ctrl C, um Ctrl V aqui embaixo, e o que eu preciso passar para ele é os meus valores de X e quais foram os labels que eu acabei de gerar. A métrica não precisa, a métrica é um hiperparâmetro opcional, por padrão já é euclidiano. E aqui o que a gente tem é o kmins2.labels, que são os labels que a gente deu para os meus dados. E olha, ele vai me dar um valor de 0.76. E se eu utilizar para K igual a 3? Ó, kmins3, 0.66. O que isso está me dizendo? Ele está me dizendo que para K igual a 2, o meu modelo está clusterizando melhor os dados do que para K igual a 3. E vamos percorrer diferentes valores de K, só para a gente poder realmente verificar essa curva da mesma forma que a gente fez aqui. Então aqui eu só vou pegar esse mesmo código que está aqui, então vou dar um Ctrl C, um Ctrl V aqui embaixo, e eu vou trocar, vou apagar isso aqui, vou trocar o que é ARI por S, e aqui de novo eu vou fazer um S.append. E o que eu vou pegar é esse mesmo cálculo de métrica aqui. Então eu vou colocar aqui embaixo, e eu vou simplesmente trocar o kmins3 pelo kmins que a gente acabou de gerar aqui em cima. Uma observação bem importante do Silhouette Score é que eu não posso utilizar isso quando K é igual a 1. Se eu tentasse fazer isso, ele ia me dar um erro falando, olha, não, o número de label 1 é inválido. Pelo menos tente utilizar um valor um pouquinho maior. Se eu coloco 2, beleza, ele consegue fazer esse cálculo. E aí, para fazer esse mesmo gráfico, vou dar um Ctrl C aqui em cima e um Ctrl V aqui embaixo. E ó, perfeito. Fiz esse gráfico, vou trocar aqui o que é RI por S e a gente tem o coeficiente de silhueta para cada um desses pontos. Eu começo com 2, que é o melhor caso aqui para gente, e ele vai decrescendo até chegar ali no 14. Ah, Lucas, posso fazer até 50? Fiquem à vontade, mas aqui a gente já achou qual seria o melhor coeficiente para esses pontos de dados. E aí eu sei que você vai estar me perguntando, mas Lucas, por que o K igual a 2 é melhor na visão de clusterização? Exatamente pelo ponto que eu tinha dito para vocês. Porque quando eu olho a distância desse ponto do cluster amarelo
para esse ponto do cluster em verde, eles estão muito próximos. Então o valor de B vai ser pequeno e a gente quer maximizar o B. E você vai me dizer, mas eu sei que aqui tem 3 clusters. Se eu sei os rótulos, muito geralmente eu não vou nem utilizar clusterização, a não ser que eu tenha algum problema específico ali de negócio. Mas se eu sei os rótulos, na maioria das vezes a gente usa classificação. Mas quis deixar aqui no finalzinho somente uma observação, que é uma coisa bem importante. Porque olha, pela métrica aqui, o melhor resultado é obtido fazendo K igual a 2. Esse é mesmo o melhor valor de K? E não. Isso aqui, tudo que eu mostrei para vocês, o K, o método do cotovelo, o Silhouette Score, tudo isso é apenas um direcionamento para a gente. O mais importante é a gente conhecer o negócio, a gente trazer o nosso conhecimento de negócio e aplicar no algoritmo que a gente está criando. Então, trouxe para vocês a ferramenta, mas utilizei o dataset Iris exatamente para a gente entender e sempre ficar nessa reflexão toda vez que a gente for utilizar o K-Means. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou deixar passando aqui na tela outras sugestões de vídeos para vocês continuarem o conhecimento em ciência de dados e a gente se vê na próxima semana.